Olá pessoal, estamos aqui na NTT Data com mais um videocast. Eu sou Daniel Geraldelli, diretor de Hyper Automation, sou um homem branco, 1,77 m, uso barba, óculos, estou com uma camisa azul, tá? E estamos aqui para tratar do tema do futuro do departamento de gente e gestão de chatbots a agentes autônomos, tá? Então eu estou aqui com um time muito bacana, que eu gostaria que eles se apresentassem. Gustavo, pode se apresentar, por favor? Pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Carpe, tenho 1,85 m, estou usando um colete azul, camisa listrada azul, tenho pouco cabelo, barba por fazer. Trabalho na NTT Data como diretor responsável de algumas contas da indústria de seguros. Obrigado pelo convite, Daniel. João, famoso JB, por favor, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Batista, mais conhecido como JB. Eu sou gestor da área de tecnologia da Porto. Eu sou um homem branco, de 1,85 m, barba, cabelo levemente grisalho, mas mais para o castanho escuro. Estou com uma camiseta preta, diferente dos colegas que estão de camisa, né? E vim aqui participar com o time da NTT Data. É um privilégio falar com vocês sobre esse tema tão relevante que é gente, cultura, gestão e uso da IA nesse mercado. Legal, agora se apresente pra gente, Gabriel Barbosa, da Microsoft, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou um homem branco de 1,70 m, estou vestindo uma camisa marrom, cabelo preto e óculos. Atualmente eu trabalho na Microsoft como engenheiro de soluções, principalmente com enfoque em IA, e venho atendendo nos últimos 3 anos todo o setor financeiro e de seguros dentro do Brasil. Maravilha. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo, pessoal. Eu acho que o tema é um tema da atualidade, né? Que a gente vai falar do futuro dos agentes para os departamentos de gente e gestão, o famoso RH, ou como o João disse aqui nos bastidores, o DP, né? Mais utilizado antigamente como DP. Então o que eu queria iniciar aqui é uma introdução para a gente falar um pouquinho do despertar dos agentes. E aí eu coloquei aqui umas anotações que é importante trazer para o nosso público, né? Que é como que a gente qual que é a ideia, né, de colocar um chat dentro do departamento de RH, o departamento de gente, para que ele não seja simplesmente como nós tínhamos anteriormente, um chat ou um bot que só responde perguntas como FAQ, né? Aqui a gente quer, e a ideia é o momento que nós estamos vivendo na tecnologia, colocar processos, né? O que nós aqui dentro da NTT chamamos de um chat ops, colocar processos da minha operação dentro de um chat. E aí eu coloco aqui para vocês como que vocês veem isso, falando de Microsoft, falando como a Porto está trabalhando isso internamente, né? E a visão do Carp também, nosso diretor comercial aqui, como que vocês veem isso e essa adoção no mercado, tá? E aí, JB, se quiser falar, por favor. Não, bacana. Quando nós falamos da área de gestão, né, e sempre vou trazer uma visão mais de um mundo corporativo, que são empresas com milhares de colaboradores, que é o nosso caso, mais de 14 mil colaboradores, né? Nós temos uma jornada desde a atração e seleção, né, até o offboarding, né? Então, dentro dessa jornada tem remuneração, tem benefício, tem tantas coisas que podem impactar a vida desses milhares de colaboradores, né? Então, tudo que a gente consegue trazer de automação ou de eficiência para essa operação, para a gente é importante. E hoje, acompanhar o tema de IA já é uma dificuldade enorme, né? Uhum. Certamente, tudo que a gente vai falar aqui, daqui a alguns dias que vão assistir esse podcast, já vai estar desatualizado, né? Porque está Verdade. todo mundo o tempo inteiro lançando novas funções, né? Na área de gente, em geral, eu acho que o uso de IA ele já é bem antigo, né? Ah, vou fazer uma previsão de turnover, eu vou ter ali algum algoritmo usando dados para trazer algum tipo de informação para liderança, etc. Né? As próprias pesquisas de clima, que as empresas já rodam há muitos anos, traz bastante cruzamento com alguma inteligência para tomada de decisão. Mas aí, com o advento da IA generativa, né, e do chat, eu acho que a gente eleva isso para um patamar onde a gente consegue tirar essa necessidade do colaborador ter uma aplicação ou ter um app, né, e começar com uma jornada mais conversacional, seja ela por áudio, seja ela por escrito, né? E até acho que fazendo uma observação, né, um ponto interessante é que a gente
traz uma visão muito mais fluida para os usuários, do ponto de vista que ele não tem acesso, tenha que acessar diversos sistemas, diversas telas diferentes, focando isso dentro de um chat, né? Sim. E pensando em inclusão, né, não tem nada melhor para um colaborador do que ele conseguir interagir com a área da empresa da mesma forma que ele interage com os colegas, né? Uhum. Seja por um WhatsApp ou por um chat, né? Toda vez que você coloca uma fricção a mais, o que pode ser legal, quando você vai pensar em inclusão, uma pessoa com um tipo de deficiência visual Uhum. ou outro tipo de deficiência pode atrapalhar. Então, isso que ele já usa no dia a dia, eu acho que a tendência a médio e longo prazo, eu entendo que o mundo corporativo, já existem muitas iniciativas nesse caminho, que o mundo corporativo vai ir para um atendimento mais humanizado com utilização de agentes. Legal. E aí, Gabriel, qual que é a sua visão aí do mercado e como a Microsoft tem trabalhado, né? Porque recentemente a Microsoft tem soltado muitas ferramentas para ajudar e ferramentas do ponto de vista de low code, onde a gente tem um movimento citizen developer muito forte, né? O que você fala para a gente da Microsoft, como ela tem olhado para esse tema? Obrigado pela pergunta, Daniel. Na minha visão, os agentes de IA vêm com um principal objetivo, né? Que difere bastante do chatbot em sentido do quê? O contexto, né? Então, essa camada onde eu preciso entender um pouco mais quem é o funcionário, então as suas tarefas, os e-mails trocados, reuniões participadas, então esse ecossistema que é criado dentro da corporação, a Microsoft ela vem investindo cada vez mais para que a gente possa ter acesso a essas informações e os agentes possam consumir para que com isso não só ajude em automações, insights, mas entenda mais essa visão, essa relação entre os funcionários, né? E pensando no prisma da corporação como um todo, eu quero automatizar as tarefas, eu quero melhorar meu processo, uma visão mais operacional, a Microsoft ela tem apostado bastante em uma plataforma unificada de agentes, onde eu posso desenvolver esses agentes autônomos, né? Eu posso consumir através de diversos conectores que existem já pré-fabricados de mercado, para eu poder buscar dados, por exemplo, como um RP, eu quero pegar dados da folha salarial da pessoa, por exemplo, o Lerite e etc. Então, esses conectores, com toda a camada de segurança que a gente já fornece, é possível eu não só trazer contextualizado para um funcionário, mas também fazer essas automações e execuções de tarefas. Então, quando a gente junta uma plataforma unificada de construção de agente e uma visão de camada de contexto, eu acredito que a gente cada vez mais, principalmente pensando, né, na área de RH, desbloquear grandes ganhos operacionais, né, e também de experiência para o colaborador. Difere muito do chatbot tradicional, que é um FAQ, né? Você vai lá, pergunta, responde, ele não tem muito contexto, ele não tem memória, então ele acaba se respondendo só uma dúvida ou outra ou fazendo uma execução de uma tarefa simples. Quando ele parte do momento, eu consigo perguntar, por exemplo, quando foi a última vez que o JB me mandou um e-mail assim, assim, assado, e ele busca esse dado, me traz uma resposta, já traz várias informações relevantes a isso, eu começo a trabalhar de uma forma muito mais preditiva e proativa. Isso não só pensando na experiência do funcionário, mas começo a desbloquear diversas possibilidades que uma empresa pode fazer com esse dado. Maravilha, maravilha. Show de bola. E aqui só colocando para o nosso público, né, nós estamos trazendo uma visão, né, de Microsoft como fornecedor da tecnologia, a Porto com uma visão de negócio, como a tecnologia é aplicada no negócio, e a visão aqui da NTT como serviço, como que a gente une a tecnologia para atender as necessidades dos nossos clientes. E a sua visão, meu amigo Gustavo Carpe? Eu acho que, enfim, depois de tanta fala interessante do time, acho que fica pouco para complementar, mas um ponto importante aqui é a utilização dentro desse contexto todo como a geração de um ROI, né? Todo mundo fala, poxa, eu vou investir, e quanto que isso vai me retornar? E conectando um pouco o que o Gabriel falou, o que o JB falou, esse acho que é o grande diferencial, entender quais são os pontos de fricção que a gente tem dentro desse processo do RH aqui que a gente está trazendo de people, né, trazendo para discussão, entender quais são os principais pontos que a gente quer alavancar e gerar de experiência para esse colaborador, porque isso, no final, isso é o ROI? Isso não é o ROI, isso é parte do ROI, ajuda na justificativa de um projeto dessa magnitude, né?
mas você tem menos fricção, você tem processos mais limpos acontecendo, você tendo uma ferramenta que te permita otimizar o tempo de outras formas dos colaboradores, acho que esse é o grande significado e o como você justifica isso para as grandes corporações. É isso que a gente tem visto dentro da NTT Data, um pouco essa abordagem, né, de olhar como eu vou usar isso para gerar um resultado. Tá. Maravilha, legal. Acho que um debate bem enriquecedor aqui. Aí eu vou pular aqui para um tema bem interessante, né? Por que que agentes agora, né? Por que que as empresas, o mercado está aderindo para agentes, né? E aí nós passamos uma primeira onda que seriam os agentes de IA generativa, que isso já está bem consolidado, né? Que é o agente que vai lá, pega a informação num repositório, seja ele um banco, uma tabela, um documento, e traz ali algumas percepções e algumas orientações, isso tornando o conceito de IA generativa. Agora, né, Gabriel, a gente está indo para um momento de IA, de Agent AI, né? É onde os nossos agentes eles vão agir, né? Eles não vão só ser acionados e dando uma resposta generativa. E aí, baseado nisso, eu pergunto para o João, né? Dentro do universo, né, do departamento de gente e gestão, como é que você vê, como é que vocês estão pensando nessa questão de os agentes que agem, dos agentes que tomam uma ação ou que solicitam uma informação do colaborador sem que ele faça nada? Como é que vocês estão pensando nessa linha? Legal. É uma pergunta complexa e bem ampla, né? Porque o Gabriel trouxe um ponto bem interessante sobre o nosso dia a dia ser melhorado com os de IA quando você coloca a inteligência artificial no seu workplace. Né? E passa a perguntar sobre os seus e-mails, passa a perguntar sobre algum documento, algum arquivo. E quando nós pensamos nas grandes companhias, a primeira coisa que me vem à mente é como é que eu governo isso? Como é que eu garanto que a utilização disso está sendo feita da forma correta? Porque vocês nunca ouviram falar de um agente que perdeu um cliente. Quem perde o cliente é a empresa. Vocês nunca ouviram falar de um agente que respondeu mal a um colaborador. Quem responde é a empresa. Então, assim, ao colocar um agente, ou seja no atendimento, ou até no próprio atendimento do colaborador, você tem que estar confiante que ele está falando em nome da empresa. Então, a sua base de conhecimento, o tom de voz e tudo aquilo que você vai estruturar para que aquele agente fale em nome da empresa, e mais até do que falar ou responder, porque eu acho que isso, como você bem disse, é um tema que a gente já evoluiu muito. A gente já não tem mais dúvida sobre essa qualidade de responder texto. Falava-se muito sobre alucinação, né? Porque a LLM sempre está tentando entender a melhor próxima palavra, e às vezes ele dá uma viajada. Tudo isso hoje é bem contornado com prompts, né? Mas ainda assim pode acontecer daquela informação não ser a mais correta. E quando a gente sai da IA assistente, que é essa IA perguntas e respostas e resumos, e vamos para uma IA que faz alguma transação, né? Imagina, eu gostaria de agendar as minhas férias. Primeiro eu tenho que saber se tem direito às férias, quando já tirou, qual é o período, tem várias regras que tem que ser avaliada. E se eu falasse, eu quero agendar as férias do Daniel Geraldelli? Ela não Outro pode, colaborador, né? ela não pode trazer essa informação. Então, assim, toda vez que você vai falar de algum agente, você tem que pensar primeiro em governança, em segurança e a garantia que essa transação vai ser feita da melhor forma possível, principalmente quando você fala do ativo mais precioso da empresa, que são os colaboradores, né? Então, uma informação sensível dessa tem que ser feito com muito cuidado. E só para não ficar muito raso a resposta, né? Nós estamos trabalhando em N frentes, né? Eu acho que toda grande empresa está trabalhando em N frentes e tentando também entender do mercado, se as plataformas que estão no mercado, como elas já estão atuando, né? A gente testa muito e os nossos primeiros casos de uso e os mais relevantes hoje, eles são mais de back-office e pouco de front direto com o colaborador ou pouco de front direto com o cliente. Exatamente para que quando a gente levar isso tenha a qualidade adequada. Então, temos muitos testes, temos também alguns agentes já rodando, principalmente em back-office, mas aquilo que vai para o colaborador ainda muito na linha de responder as perguntas que
40% do acionamento da área de gente é dúvida, no fim do dia acaba sendo dúvidas, né? Então a gente conseguir responder as dúvidas de forma instantânea já é uma coisa muito legal, porque no chatbot tem aquela árvore de decisão, Uhum. e no fim do dia gera uma fricção, uma demora para entender o contexto até chegar na resposta do colaborador. Então nós temos já alguns casos. E os casos mais transacionais, esses que a gente tem feito com bastante cuidado para garantir a governança e a segurança da informação. Legal. Acho que pontos importantíssimos que você trouxe é essa questão da gestão da informação, né? Da curadoria dos bots, porque é algo que vai diferenciar entre o sucesso e o insucesso da sua implementação de agentes de IA, né? E eu queria expandir a minha pergunta para o Gabriel, aqui falando um pouco de tecnologia, né? É, como que você diferencia, né, esse chatbot de agente de IA tradicional que nós temos hoje para esse movimento de agent AI, né? O que envolve muito para o nível de decisão do C-level, né? O cara precisa aprovar o investimento e sabendo que isso tem que trazer um ROI. Como é que a Microsoft tem trabalhado nesse sentido para trazer esse conforto para os C-levels, né? Da estratégia de Agent AI é uma estratégia que sim vai se permanecer no mercado e ela está madura para isso, ou estamos caminhando para essa maturidade. Legal. Um importante ponto, né? E até complementando a fala do JB, quando a gente pensa na questão da governança, eu acho que isso é a base e princípio de tudo. Uhum. A gente vê vários casos aí na mídia, né? Sobre quando a gente pensa em criar agentes de IA consumindo dados sensíveis e ter vazamento. Então, salários, por exemplo, informações sensíveis, né? Então, antes de falar sobre a questão de retorno mesmo, acho que o primeiro passo que a Microsoft ela vem preparando é essa questão da governança dos dados, né? Trazer uma segurança, um grande alicerce para que a gente consiga não só entender esses dados, mas que os agentes de IA consigam consumir de uma forma, né, muito mais robusta, né? Vamos colocar assim. E quando a gente pensa, né, nessa questão de chatbot tradicional, agentes e afins, né, o chatbot, o impacto dele é muito limitado, né? Então, ele não vai, de fato, pegar todo o seu processo e automatizar de uma forma autônoma, por exemplo, entendendo contextos ou tendo uma memória, algo nesse Chatbot sentido. tradicional. Tradicional, exatamente. Uhum. Então, você consegue sim ter algumas taxas, né, de melhoria de atendimento, né? Uhum. Isso é óbvio, porque você vai conseguir colocar um FAQ lá para a pessoa, você vai conseguir fazer alguns tipos de automações de processo. Mas chega até certo ponto. Após esse teto de automações e de retorno sobre investimento, eu acredito que é onde o agente vai fazer a principal grande, como posso colocar, fazer essa quebra, né, Paradigma, né? de paradigma, porque o agente, ele não só vai agir de uma forma autônoma e proativa, mas ele tem muito mais contexto de informação, tá? Então, ele vai conseguir consumir esses dados que estão lá dos funcionários ou de sistemas, né, e executar essas ações de forma não só sozinhas, né, mas ele pode estar em um grande ecossistema de agentes. Então, eu posso ter um agente só, por exemplo, para ajudar na contratação. Eu posso ter um agente para analisar turnover, por exemplo, ou benefícios. Então, preciso melhorar a experiência, a jornada do meu colaborador. Eu tenho 2, 3 agentes que estão olhando cada etapa para poder ver eficiência, automação de processos, tarefas, etc. Então, pensando nesse sentido, quando você coloca tudo isso numa balança e no papel, eu acredito que não só a grande visão de retorno de investimento sobre isso acaba sendo bem consolidada, né? Porque você tem melhoria de processos em várias etapas, mas pensando também na experiência do colaborador ou do cliente, ou qualquer coisa assim do tipo, que você vai publicar seu agente, isso também acaba apoiando bastante nessa visão, tá? Então, a Microsoft já tem apostado muito nesse sentido também, além da governança, claro, e acaba, né, a gente conseguindo desbloquear, né, esses pontos, né? Pelo que eu conheço muito da Microsoft, acho que tem se feito investimentos pesados nessa questão de governança para criar ferramentas, métodos, para que isso facilite Exato. muito, né, JP, a governança dentro do cliente, porque senão fica inviável. Cada departamento, cada setor criar o seu bot, nada disso se conversar
e esses Uhum. esforços serem duplicados, Hum. triplicados. Acaba gerando mais gastos e custos do que um ROI, né? Então a gente Exato. vê isso. A maturidade já é muito importante aqui. Quando a gente pensa, né, em investimento, vemos muitas empresas falando: olha, até agora não tive retorno sobre a IA. Quando vai ver a questão de tokens, por exemplo, é complexo, né? Sim. Então, por isso, a estratégia, né, de como você vai implementar é muito importante. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo Carp, né, do ponto de vista que a gente tem visto nos nossos clientes, né, o quanto, né, o ROI de uma implementação de IA está relacionado com a experiência do colaborador, e único e simplesmente, né, porque se a gente colocar aqui na pauta de um cálculo de um ROI, a questão única de experiência do colaborador, claro que isso vai melhorar muito a experiência, vai facilitar muito. Mas quanto isso contribui e quais seriam outros fatores que poderiam contribuir ainda mais para que um ROI de uma implementação de IA seja bem visto por um C-level, como a gente comentou aqui. Perfeito. E acho que esse é o grande desafio das organizações hoje, né? Todo mundo investir em IA e a gente sair fazendo sem ter de fato ideia de o que vai ser feito. Mas um ponto importante, acho que em relação a ROI e retorno, ele está muito mais atrelado, talvez como medir esse sucesso, eu diria de uma maneira onde como você de fato consegue liberar a capacidade produtiva do seu time atual, né? Então, como que você consegue, através dos agentes, de pedir as férias, eu não tenho que ter uma pessoa para ir lá olhar se o Gustavo tem direito às férias ou não, se ele quer marcar ou não, e tem um processo manual que depende. Mas o agente já organizar grande parte de 90% desse processo e o Gustavo ser o validador da decisão e falar, ó, o Gustavo tem direito, podemos mandar para o Daniel aprovar essas férias dele. Então, isso facilita a jornada, melhora a experiência do trabalho como um todo e gera aqui um saving de tempo que também muitas vezes pode ser confundido. Então a gente vai cortar pessoas. Eu acho que isso também é uma falácia que muitas vezes a gente cai. Eu diria que não cortar pessoas, mas permitir que a gente faça um upskilling, aí, um reskilling de pessoas e a gente com a mesma quantidade de colaboradores da organização conseguir crescer. Então, acho que o grande sucesso e medir o sucesso é o quanto de fato você está conseguindo gerar novos negócios, mais receita, mais produtividade com os mesmos 14 mil funcionários que a gente tem, sem eu precisar de 20 mil para chegar na minha meta, né? Então, acho Sim. que... E um ponto que o Geraldelli falou que é bem importante a gente avaliar é que tem uma parte que ela não é tão quantitativa, né? Porque tem um qualitativo da experiência também, que a gente vai conseguir medir com ENPS, com as pesquisas de clima, né? Porque tem situações que o número em si não bateu, mas se a experiência melhorou de uma forma muito relevante e aquilo melhora a felicidade, a satisfação do colaborador, também é um indicador bem importante, né? Então, assim como a eficiência ou o ROI friamente é importante ser calculado, eu acho que o impacto na experiência também é muito importante, ainda mais para uma empresa que tem uma cultura muito forte como a da Porto. E é perfeito o seu ponto, desculpa, Geraldelli, só mais para trazer no seu negócio, quando você comenta do DP, né? A gente saiu do DP, a época, agora a gente vive nessa da experiência do colaborador de fato e o quanto isso, a gente sabe o quanto isso gera de custo para as pessoas, para as organizações, se eu não tiver uma boa experiência. As pessoas estão tendentes a buscar outros empregos, buscar áreas onde eles consigam, para além de simplesmente ganhar dinheiro e sobreviver aqui, exercer um propósito, né? Então, isso vai ao encontro de uma maneira bem interessante. Eu acho que, pegando a visão aqui dos 3 pilares, eu acho que nesse momento de adoção de IA que nós estamos vivendo, acho que é importante a gente comentar um tema aqui que é o centro de excelência, né? Que não se pode minimizar esse tema que vai, né, colocar as diretrizes, os meus guarda-reios, fazer uma previsibilidade de consumo de token, né, o quanto isso impacta ou não no negócio. Acho que o COI é algo que precisa, principalmente para os C-levels, para os diretores e gerentes, né, JB? É algo que precisa estar ali na cartilha do dia a dia, né? E aí, pensando aqui, né, indo para a prática, e aí eu queria entrar num tópico agora que seria um pouco de business cases, né, ou de possibilidades de casos de uso que a gente poderia falar de implementação com os agentes de IA ou com um nível mais acima que é o Agent AI, né?
E aí eu queria, João, que você desse uma visão como mercado, né, voltado hoje para RH. O que você enxerga de possíveis casos que teriam aderência, que facilitariam a vida do usuário, assim como a vida do departamento de gente, né, para serem implementados? Legal. Geralmente, as grandes corporações são compostas por inúmeras sub-áreas, inúmeras indústrias, às vezes inúmeros CNPJs, né? E às vezes, muitas vezes, cada uma delas com a estrutura sindical diferente, com a estrutura de benefício diferente, de remuneração diferente, de hierarquia diferente. Então acaba gerando uma complexidade operacional gigante, Uhum. né? E quando você consegue automatizar esse back-office com o uso de IA, eu acho que você já tem um ganho exponencial. Uhum. Em geral, também a área de gente, ela acaba capitaneando muito do aculturamento da companhia no uso de IA, Exato. né? E no educacional. Quando a gente fala de upskilling, reskilling, como o Carp bem trouxe, é muito importante, porque a empresa é composta de colaboradores que construíram uma história, né? Uhum. E vão continuar construindo. E para isso a gente precisa capacitar. Então também temos esse desafio enorme de estar o tempo inteiro trazendo treinamento, e a parte de treinamento do colaborador, obviamente, também fica na área de gente e de gestão. Então acaba que dá uma responsabilidade extra no que tange essa transformação quando capitaneado pela área de gente, né? Porque eu tenho que trabalhar essa cultura, Uhum. né, com os colaboradores, garantir também que as novas contratações sigam nesse caminho. A gente não pode perder o humanizado do processo, né? Eu já vi inúmeras discussões no LinkedIn sobre o algoritmo da ferramenta tal está Uhum. descartando todo mundo. Uhum. As ferramentas, elas não têm algoritmo por si só, né? Ela é composta de regras que as empresas colocam, né? Então, Exatamente. assim, a adoção e o aprofundamento em como você vai utilizar essas ferramentas, eu acho que vai fazer a maior diferença. Uhum. E eu entendo que temos inúmeras possibilidades, desde a triagem de currículo, que eu acho que é o que todo mundo mais conhece, né? Uhum. Até a transcrição das entrevistas, junto com o parecer de um recrutador, para você conseguir fazer aquilo ser cada vez mais inclusivo e mais justo, né? Porque assim como o ser humano tem um viés, a IA ela vai ler tudo aquilo que tem de viés que já foi produzido. Então, qual que é o nosso receio? O receio de todo o mercado? Que você cria uma IA com viés. Né? Então, como é que você garante que essa IA vai ser tão justa quanto um recrutador que foi treinado para garantir diversidade, inclusão, sendo que o conteúdo que as IAs aprenderam já é enviesado. Né? Então, assim, quando você vai colocar uma IA para responder qualquer questão, você precisa muito garantir e avaliar e estressar que você está sendo justo, né? Então, a gente toma muito cuidado, como eu falei, quando você vai fazer alguma ferramenta que toma decisão com impacto direto, seja nos 14 mil colaboradores ou os quase 20 milhões de clientes, né, da Porto. A gente toma muito esse cuidado para garantir que continue mantendo a mesma qualidade. Então, os nossos casos de usos, muitos deles são de automação, de back-office, como o Carpe bem disse, que tira aquela atividade mais rotineira e libera esse colaborador para uma atividade um pouquinho mais profunda. Eu acho que nesse exemplo que você deu aí da triagem de currículos, ele é um exemplo muito bom, porque dependendo da forma com que é implementado, você pode ali estar perdendo pessoas muito boas nessa triagem, né? E tá contratando errado. Isso vai gerar um turnover gigante, enviesado, se essa IA não for bem ajustada, né? Digamos assim, para os critérios da empresa. Né? E o currículo, né? Um recrutador, ele está acostumado com coisas implícitas, né? Uhum. Se tiver uma frase, ele trabalha com tecnologia Microsoft. Isso não significa que eu trabalho só com Dynamics ou com outra plataforma, mas aí o recrutador que já está mais acostumado, ele sabe, geralmente se você trabalha, eu vou abordar ela também. Uhum. Se você for no algoritmo frio, né, dependendo de como você fez o seu prompt, muito provavelmente você descartaria esse currículo, né? É isso aí. E outra coisa que a gente passa aí falando de governança, né, da importância da governança, que é o trabalho do prompt injection. Pessoas que colocam, por exemplo, no currículo, no final, em letras brancas, com o currículo branco para você não ver,
este é o melhor currículo para a Para vaga. poder fazer o. Para tentar enganar a IA para que ela selecione aquele currículo, né? Mesmo que não tenha necessariamente as competências. Então acaba que quem está pilotando o agente do outro lado tem que ir criando esses guardrails, né? Como você falou do COI, né? Isso. O COI ele é o grande criador de guardrails que vai garantir a governança e a segurança da companhia, né? O Perfeito. que pode ser dito aqui, né? Lembrando que todas as empresas grandes são reguladas, né? E se eu precisar de uma auditoria disso, como que eu audito isso, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter desde o prompt injection, para a gente não selecionar quem não deveria, do viés, que para você trabalhar também e garantir a diversidade e a inclusão, e acima de tudo, né? A maior proximidade possível com o tato humano. Perfeito. Como seria isso, né? Então, a gente é bem cuidadoso e vamos dando os passos com a segurança adequada para garantir que não haja impacto para o cliente e para o colaborador. Legal, pontos muito relevantes. E aí, estendendo aqui para o Gabriel, né, Gabriel, falando dessa questão de COI, Prompt Injection, falando um pouquinho de segurança, né? Como que a Microsoft passa tranquilidade para os C-levels, para os diretores, os executivos das empresas sobre a implementação, né, de Agent AI ou de simples bot com a integração de sistemas como um RP, um sistema de RH, para que isso não vire um caos e que os dados tenham, né, o nível assertivo de segurança para que não haja o vazamento, para que não haja uma exposição de um colaborador para o outro. Como que a Microsoft pode trazer essa segurança para os nossos clientes? Legal. E uma excelente pergunta, e adicionando até o que você trouxe, né, sobre essa questão de bias e, né, no caso do viés, né, enfim, e toda essa estrutura em volta disso, né, que dependendo de como você montar seu agente, realmente ele pode ter já um viés e deixar alguns candidatos por causa de algum perfil de lado, por exemplo, e etc. A Microsoft, ela tem toda uma estrutura que ela vem aportando, né, investindo, que a gente chama de... São alguns pilares, tá? É um framework que a gente desenvolveu, tá? Focado para desenvolvimento de IA. Todos os produtos de inteligência artificial que hoje a gente lança no mercado, independente se é low code ou sistemas e afins, né? O próprio Office 365 Copilot, temos alguns fundamentos muito importantes, né? O primeiro aí ela tem que ser ética, né? Então, dentro dessa visão de ética, tem diversos pilares que a Microsoft, ela garante que entrega e pede que seja respeitado, né? Então, se você vai montar, por exemplo, uma estrutura, né, de IA dentro dos nossos produtos, tem toda uma visão, né, de treinamento de dados, para que a gente não caia nessa questão de viés, né? Então isso é um ponto muito importante. Então a ética acho que é um dos principais pilares aqui que a gente precisa discutir e juntamente com isso a parte de segurança. Então quando a gente vê a questão da segurança focada em LLMs, trazemos alguns pontos aqui como o próprio JB colocou, né? Do prompt injection, que algumas pessoas elas podem colocar de forma em letra branca, né? Ou passando via integração, algum tipo de comando que isso pode ocasionar um vazamento de dados, por exemplo, ou algum ataque malicioso. A nossa estrutura, né, quando a gente publica esses produtos, tem toda uma camada de segurança, né, na própria nuvem da Microsoft, que valida e cria esses guardrails, né? Então, quando eu colocar, né, algo que possa parecer um prompt injection, qualquer prompt que você colocar para perguntar para IA, ele já faz essa validação na hora. Então, isso é um ponto bem importante. Legal. Então, ele recebe essa informação, ele bate nas nossas estruturas de segurança para validar, né, se tem alguma coisa maliciosa ou não, né? E com isso, a gente consegue agir bem no momento. Além desses dois fatores que eu acho que são os mais importantes, quando a gente pensa em governança, né, para que não tenha nenhum problema de vazamento de dados, então aquele famoso caso, né, de salário, né? Então, como que eu garanto que o agente não vai me dar os dados do salário do Daniel, por exemplo, né, ou do Gustavo, né? Toda esse framework, né, que a gente construiu é muito baseado também na política de identidade, né? Então, a política de identidade funciona da seguinte forma: eu preciso saber com quem eu estou falando, o que ele precisa e se ele pode ter acesso a esse dado. Então, a Microsoft, a partir do momento que a gente tem todos esses conectores que a gente desenvolveu, os principais sistemas de mercado, né? Então, vamos colocar aqui um RP de TOTS, por exemplo, SAP, enfim. Através desses conectores que já estão prontos, que a gente já desenvolveu,
passa por um ponto muito importante, que é a identidade. Então, eu consigo saber se ele está logado, ele precisa estar logado, eu posso saber se ele pode ter acesso àquele dado ou não, isso é um ponto muito importante, e com isso, tomar essas decisões de eu vou dar essa informação, esse dado, ou nem chego a consumir eles. Um outro fator aqui também que é até interessante trazer, principalmente para os levels, é que quando a gente pensa, ele vai lá no sistema buscar o dado. Não, ele nem vai no sistema. Ele sempre é uma camada intermediária, né, via integração que a gente acessa. Então, a IA, ela nunca vai de fato no sistema. Então, isso também garante uma série de questões de segurança. Em pegar outros dados que representam outras informações que não podem estar lá. Então, eu consigo fazer recortes em cima disso. E por final, né, as famosas políticas de DLPs. Então, eu quero criar um agente. Eu posso criar o agente analisando esse tipo de dado, eu tenho essa permissão. Então, a Microsoft, através desse framework também de todas as nossas plataformas, né, de governança, o próprio COI que você colocou, ela faz essa estrutura onde eu posso dar permissões a certas equipes de criar alguns tipos de agentes ou alguns tipos de conectores ou não. Então, vamos pensar um cenário hipotético. Eu e o JB estamos desenvolvendo um agente aqui para Porto, né? A primeira coisa que a gente vai desenvolver aqui, né, pensando, né, nessa estrutura de governança nós temos acesso aos sistemas necessários? Senão eu preciso passar por todo um comitê para pedir a liberação. E através dessa parte do comitê, onde começa, né, que a Microsoft ela coloca no framework tá bom, você vai acessar esse dado. Por que você vai acessar esse dado? Qual que é o motivo? Tem perigo de ter um vazamento? É um dado sensível? E aí, pegando né? esse gancho seu do dado, eu preciso te interromper agora, me desculpe. Aqui acho que tem uma coisa importante, né, JB, que a gente precisa falar, tem se falado muito, é sobre esses dados que hoje compõem Sim. uma reg, né, Exatamente. por exemplo. E aí você falou de diretriz de acesso, quem acessa o quê, e aí a gente consegue conectar tudo, né, o COI, porque você tem que ver toda essa questão de quais são as regs que vão ser consultadas, justamente para que você não pule essa etapa de verificação de quem é a persona, do que ele pode acessar, Isso aí. enfim. Então, acho que aqui fica, né, uma observação para os nossos clientes, para o pessoal de mercado, que essa preocupação da reg, como ela precisa ser estruturada para que a gente tenha isso dentro da plataforma, mas que isso não seja dado um bypass por algo que eu não pensei internamente no meu nível de alucinação, né? Isso. E a divisão, né? Você tem dado que é público, né? Por exemplo, a gente tem uma política de reembolso de babá, né? Os colaboradores são dado público, né? Não tem por que o agente não responder de forma literal. Mas se ele pedir uma informação sensível, ele tem que seguir, obviamente, a mesma estrutura de acessos que ele teria para acessar qualquer sistema, né? Maravilha. Então, esses acessos têm que ser concedidos. Eu tenho que garantir que essa pessoa que está fazendo essa pergunta é ela mesma, ela está logada, né? Assim como a gente faz em qualquer outro sistema, né, da companhia. Legal. Indo para um tópico aqui de visão de futuro e polêmicas, né? E aí eu pergunto para o JB, né? Do ponto de vista de polêmicas. Esse tipo de iniciativa pode desumanizar, trazer uma desumanização, uma percepção de desumanização por parte do colaborador, uma vez que ele deixa de falar com alguém, que ele tinha um contato, que ele conhece, que ele já fala há anos. Como que vocês pensam, né, do ponto de vista de cliente, para não colocar essa percepção para o colaborador do tipo, estamos te deixando de lado, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso também. Perfeito, é muito importante. E assim, a ferramenta tem uma capacidade de ser mais humanizada? Sim, claro que ela tem. Aí vai da cultura de cada empresa, de como ela vai atuar usando a ferramenta, né? Quais são os nossos guardrails para garantir que a informação seja mais adequada, do melhor tom de voz, da melhor educação, usando as melhores palavras, né? Acho que isso a gente já falou até bastante, né? Acho que isso é bem claro. Em relação a como esse atendimento vai acontecer, precisa de um cuidado maior, que a gente chama de curadoria. Eu acho que o mercado inteiro chama de curadoria, que é para garantir a evolução da ferramenta, para que ela seja cada vez mais natural, né, cada vez mais humana, mas certamente nunca vai substituir a relação, né? Quando você fala de uma empresa do porte da Porto, pense que você tem a relação com o cliente, você tem a relação com o próprio corretor, tem o corretor com o cliente, tem você com o colaborador, né? Ou seja, oportunidades para você colocar a gente, os próprios prestadores, verdade? A oportunidade para você colocar a gente em qualquer uma dessas jornadas, né? Qualquer uma dessas jornadas, é bem tranquilo. Agora,
como é que você faz isso da melhor forma possível, né? Eu acho que é esse cuidado que a gente tem que tomar, porque eu falei, IA não perde cliente, IA não perde colaborador, quem perde é a empresa. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acompanham os artigos, as publicações de tecnologia e, não, faça o seu app com um clique, escreve uma frase, ele já cria um sistema inteiro. E por que o mundo corporativo não anda na mesma velocidade? É porque aquele app ele não é seguro, ele é vulnerável, ele não é governado, as informações não estão na melhor prática, ele não vai escalar, etc. Então, assim, como é que você garante que tudo isso aconteça da melhor forma? É esse cuidado de guardrail, esse cuidado de curadoria, esse cuidado de gestão, de controle, de trilha auditável, né, para garantir que você tenha, de fato, uma ferramenta que vai impulsionar os resultados da companhia, não uma ferramenta que é uma dúvida se ela pode, inclusive, te prejudicar, né? Porque dependendo do que um agente responder ou fizer, caso ele tenha acesso ao sistema, você pode trazer problemas de imagem, né? E nunca vai ser a imagem de um agente, né? Não sei se vocês se recordam, mas quando tivemos o boom do cloud, né? Vamos colocar em cloud. Teve uma empresa que teve uma invasão muito famosa que falou, não, foi o cloud de tal empresa. Não, a partir do momento que você contratou, é você que é o responsável. Exatamente. Né? Então, e dada essa responsabilização, acho que a gente tem que ter, de fato, bastante cuidado, usar da melhor forma para garantir que esse atendimento, seja ele para o colaborador, cliente, corretor, prestador, seja feito da forma mais humanizada possível e garantindo o melhor nível de experiência. Né? Eu tenho uma experiência recente de fazer uma contratação da internet da minha casa toda sem nenhum contato humano. Ela foi bem quadradinha, né? Mas assim, no fim do dia era uma jornada, escolha seu plano, tal. Tinha até uma margenzinha para negociar, eu vi que o agente ainda deu uma negociadinha, mas foi bem quadradinha. E para mim, pode não ser um impacto tão grande, só que a gente tem que lembrar que hoje nós temos da geração Baby Boomer até a geração Z, e talvez Alpha já interagindo com esses agentes. Então, cada um tem uma expectativa diferente. E quem sempre foi atendido por um humano presencialmente, muitas vezes, né, continua tendo essa necessidade, né? A prova disso é que as agências dos bancos não acabaram. Tem banco que não tem agência. Sim, mas esse público mais conservador está no banco que tem agência. Então, e como é que você, numa empresa grande, na dimensão multigeracional, vai garantir isso? Trabalhando de forma híbrida e aprendendo com a tecnologia, né? Sem a pretensão de achar que você vai ser o pioneiro, que vai resolver o problema do mundo com um sistema seu, mas aprendendo a cada dia. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, ainda mais tratando de inteligência artificial. Não é a gente que vai trazer a fórmula da Coca-Cola, mas eu acho que todo dia aprendendo a gente consegue trazer um serviço de qualidade para os nossos clientes. Maravilha. Eu quero perguntar para o Gabriel aqui, uma visão de futuro. Você acha que em menos de 2 anos nós vamos ter IAs ou agentes decidindo contratações, fazendo entrevistas de forma autônomas? Como que a Microsoft enxerga isso? É factível? Isso ainda estamos muito longe? O que você fala pra gente sobre isso, Gabriel? Legal. Eu acho que não decidindo, mas sim apoiando dentro do processo. Ainda mais um tema que é um pouco mais delicado, né? E o Jota também colocou até alguns pontos aqui bem importantes, né? Sobre uma IA, ela ter que decidir algo focando não só no currículo da pessoa, por exemplo, ou conduzindo todo esse processo. A gente, hoje, se a gente pensar assim, bem friamente, é totalmente factível, né? Hoje temos diversas IAs aí no mercado que conseguiria conduzir todo esse processo de ponto a ponto. Mas acho que o ponto mais importante aqui é ter sempre um humano em loop nesses processos para que ele consiga não só analisar, mas fazer essa curadoria, retroalimentar e apoiar a IA para tomar as melhores decisões, né? Então, se eu posso pensar aqui friamente, eu acredito que o ideal, né, e até onde a Microsoft está apostando aí ela vai apoiar nesse processo, mas eu acredito que a ideia não é substituir 100%, né? Legal. Então, o RH tendo agentes específicos para poder auxiliar em cada etapa desse processo. Tornar mais fácil. Tornar mais fácil, exatamente. Talvez o dia que o Copilot virar Pilot, aí ele já não é mais o Co, né? Aí eu... Por enquanto a empresa aposta no Copilot. Eu queria que a gente cada um fizesse suas considerações finais, tá? Mas que a gente trouxesse também uma visão de qual o risco que o mercado ou as empresas têm de não investir em IA
nesse momento que nós estamos? Porque aparentemente, acho que todos concordamos que é um movimento irreversível, né? Sim. E aí queria que vocês dessem as suas considerações, mas que trouxessem qual que é o risco, né, de uma empresa, uma grande empresa ou média empresa, de não investir em IA nos próximos meses, nos próximos anos. Vou começar contigo, João. Bora. Você falou grandes, médias, acho que todas as empresas, Todas, né? Todas. perfeito. E hoje o caso de uso que você mais vê em cursos, treinamentos, é o caso de uso de um agendamento de uma consulta com a gente, que olha a sua agenda, vê se tem espaço, devolve para o cliente, ele busca, automaticamente já bloqueia a agenda. E a gente está falando de microempresas, talvez até um microempreendedor individual. Já consegue usar IA com alguma facilidade, tanto para fazer a parte de marketing, quanto para receber o cliente, fazer o agendamento, né? Então, assim, desde das microempresas até as grandes corporações, eu acho que ninguém mais tem dúvida, né, sobre o IA, sobre a IA e sobre o poder e sobre o que ela vai causar no mercado e já vem causando. Agora, o risco de não investir certamente é muito maior do que o de investir. E nesse caminho vai ter algum cash burn, principalmente para testar os casos de uso com a melhor governança, com a melhor segurança. No fim do dia, acho que todo mundo vai ter o seu aprendizado, né? Porque tudo que a gente sabe até agora, como eu falei no começo da nossa conversa, daqui 3 semanas já mudou bastante. Né? Desde a época que a gente começou a trabalhar com IA generativa, que eu acho que deve fazer 3 ou 4 anos, para cá, as mesmas funcionalidades já estão totalmente distintas, né? Os modelos evoluíram muito, apareceram novos players no mercado. Então, hoje já se fala de hub para você trabalhar com todos os LLMs. Dependendo da particularidade, você pode escolher um ou outro, dependendo do momento, o modelo mais barato. Isso. Então, assim, gera essa governança que, no fim do dia, vai ter um investimento maior nessa jornada de transformação com o uso de IA. Mas, certamente, o risco de você não entrar é muito maior do que o de você entrar. Porque o que vai acontecer de automação, eu acho que a automação sempre existiu, mas agora com o uso de IA que consegue tomar, porque tinha automação que ela não era 100% automática por uma decisão simples. Simples. E essas decisões simples hoje já foram resolvidas de fato com 100% de acurácia pela IA. E agora, cada vez mais, os casos de usos mais complexos estão subindo. E o trabalho mais operacional, a ideia é que a IA consiga resolver de forma para liberar esse colaborador para fazer alguma coisa com um nível de complexidade maior, de uma criatividade maior. Então, eu entendo eu acho que o mercado entende, todo mundo entende que a necessidade de investir e de começar já a criar ali casos de uso relevante, talvez começando no back-office, com um pouco menos de risco, até ter um pouco mais de segurança e garantia de governança para estender as aplicações dos agentes. Mas, com certeza, está todo mundo investindo e quem não está, precisa investir. Maravilha. E aí, Gabriel, qual a visão da Microsoft? Só isso. A Microsoft ela até trouxe um termo aqui que chama Frontier Firms, né? Que é essas empresas que estão cada vez mais trazendo a IA no seu dia a dia, né? Então, pega todo o seu processo, todas as suas políticas, né? Que hoje estão dentro, né, das áreas e colocam IA para poder aplicar dentro, né, dessas visões. E a própria Microsoft, ela começou com isso, é bem interessante, né? Então, a nossa estrutura de RH, por exemplo, há 2 anos atrás a gente tinha um modelo e esse modelo modificou completamente, usando agentes não só para apoiar em processo de férias, solicitações, etc. Então, acho que as empresas que não fazerem essa movimentação, ela tem o risco de fato de ficar aí cada vez mais defasada, né? Ainda mais nessa corrida que está acontecendo em de fato liberar, né, ações de IaaS, enfim, você vê no mercado financeiro, né, os bancos cada vez mais produzindo e sistematizando, utilizando IA em todas as etapas ou momentos, né, então eu pensaria nesse quesito. E acho que a mensagem aqui para mim principal é não só, né, sobre isso, mas a visão de ética da IA, né? Então, para mim, o mais importante, né, além de implementar, a gente pensar desse lado da ética da IA e da governança. Acho que é a principal mensagem que as empresas, né, precisam ter isso claro. Como que eu consigo, né, não só criar os agentes, mas utilizar toda uma plataforma, toda uma visão, né, que consiga entregar IAs com segurança e de uma forma ética ao mercado. Acho que isso é o mais importante. Show de bola. E aí, nosso amigo Carpo, do ponto de vista de consultoria, de serviço, quais seriam as conclusões, como que a gente ajuda nossos clientes e como que a gente dá essa visão, né,
do impacto desse não investimento em IA no momento? Eu acho que o não investir não é uma opção, né? Acho que Boa. o que o JB comentou aqui elucida com bastante usos de como é usado. A provocação que eu faço, eu acho que do ponto de vista de consultoria a gente consegue ajudar muito os nossos clientes, qual é o caminho, qual é a estratégia, qual é o nosso destino com a IA. Eu sei que o mundo muda, ela evolui, tudo muito rápido, mas é saber o que a gente espera dela, né? É uma jornada, isso não é um sprint, Perfeito. e dentro dessa jornada é muito mais, para onde nós queremos ir antes de simplesmente sair correndo. Então, acho que fazer por fazer, dependendo da envergadura da organização, talvez ela não tenha tanto cash burn para fazer. Então, acho que o aprendizado coletivo, acho que a consultoria ela pode aportar muito nesse contexto, né? De ter exemplos práticos de outros clientes, de outras realidades para trazer aqui e ajudar a pensar nesse rumo e depois na execução, claro, dessa governança, acho que é importante e qual o caminho de fato a gente vai. Então, se eu pudesse resumir, acho que é isso. IA é uma realidade, mais importante do que simplesmente adotá-la é para onde a gente vai adotar. Acho que esse é o grande ponto. Legal. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos. Agradeço a agenda de vocês. Sei que é um difícil trânsito para chegar aqui, né? Mas é isso. Encerramos aqui. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.